Olá, meus amigos. Gostaria de falar alguma coisa para vocês hoje muito importante. Trata-se da salvação. Salvação é coisa séria, muito séria mesmo. Salvação não pode ser deixada para depois, não pode ser adiada, não pode ser deixada para amanhã. É para agora, é para já. A prova disso é que Deus nos deu um livro, a Bíblia. O único livro que eu conheço neste mundo que trata esta questão de forma direta e sem rodeios. Seu conteúdo do começo ao fim é sobre salvação. No entanto, um assunto dessa gravidade não parece ter a importância e prioridade para a maioria das pessoas neste mundo. Perdem dia após dia até que a vida se esvanece e se perde na eternidade sem mais esperança. Para mudar essa situação, você precisa se conscientizar de 3 importantes realidades imperativas na vida de todo homem que passa pela terra. E são essas. Primeira realidade: o homem está perdido. A realidade que vivemos neste mundo já nos diz isso com todas as letras. Veja o mundo em que vivemos, em que se transformou. E do contrário, Deus não procuraria salvar-nos. Pois a palavra de Deus diz com todas as letras e sem nenhum rodeio, em Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos capítulo 5, verso 12, assim está escrito: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Não há, segundo a Bíblia, exceção para essa realidade, pois se trata de um estado do homem natural. A perdição provém de um estado de pecado no qual o homem entrou e se manteve desde Adão. O estado pecaminoso é sim a causa dessa perdição e de todo o mal e calamidade que existem no mundo. Uma outra confirmação desse estado é o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, onde se lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se a provisão de Deus é para que o homem não pereça, é porque ele visualiza o homem em um estado de perdição, perecendo em sua condição natural. E não há exceção, se trata de todos. Mas tem a segunda realidade ainda, que nós precisamos entender, é que o pecado tem uma consequência. Ele é a causa da injustiça e consequente dor e sofrimento que conhecemos também neste mundo. Ele gera também a condenação, pois é inaceitável aos olhos de Deus. Por isso o pecado gera a morte, a separação de Deus. Essa morte não se trata apenas da simples separação entre a alma e o corpo, pela qual todos poderemos passar, mas de uma condição espiritual que se estende após esta vida por toda a eternidade. Uma separação eterna de Deus, da luz, para a escuridão das trevas e do juízo. A abordagem bíblica não dá lugar a conjecturas, pois está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Essa mesma realidade é mencionada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Temos também agora a terceira realidade, é a solução. E que a solução é uma oferta de Deus e ela não procede dos homens. Para reverter essa situação não há nada em termos de obra, mérito, sacrifício, nem mesmo a religião que o homem queira criar. Se depender disso, estaremos irremediavelmente perdidos. No livro de Salmo, capítulo 49, verso 7, é dito aos homens que tinham muitas riquezas e recursos, e diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, nem por ele dar o resgate a Deus, pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos se esgotariam antes. Isso também é confirmado por Jesus no livro de Mateus 16, verso 26, onde ele diz: pois que lucro teria o homem ganhar o mundo todo, vindo a perder a sua alma? O que poderá dar o ser humano em troca de sua alma, ou como resgate de sua alma? Sem chances. Sem recursos para satisfazer a justiça de Deus, nós temos agora da parte de Deus algo muito melhor a esse respeito, que se chama a graça de Deus. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, onde nós já lemos: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus expressando categoricamente o seu desejo de que o homem não pereça, não se perca, pois todos aqueles que crerem verdadeiramente em seu Filho Jesus Cristo terão acesso a uma solução completa e perfeita para essa situação. E João Batista, quando viu Jesus vindo para ser batizado por ele, como está registrado no capítulo 1, 29 do Evangelho de João, ele olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a solução de Deus. E no livro de Atos, capítulo 3, 19, nós vemos os apóstolos dizendo e oferecendo essa solução, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de alívio, de refrigério da presença do Senhor. Com uma palavra de ouro, Jesus também resume tudo isso, como registrado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim, jamais morrerá. Crês tu isso? Amigo, agora é com você. A porta de entrada é Jesus. A chave é o arrependimento. Creia, receba, viva, experimente e verá que este é o bem que sua alma precisa. Isto é exatamente o que sua alma procura, acima e antes de todas as outras coisas. Agora é com você. Um grande abraço.